tua palavra. Jesus tocou em mim, meus olhos se abrirão, agora posso ver, nada mais será igual. É um privilégio estar aqui, uma responsabilidade, né? Mas eu fico feliz, porque se Deus me deu essa oportunidade, eu vou agarrar ela. E que o Senhor fale com você, ao seu coração, aquilo que Ele ministrou comigo primeiro. Eu queria que vocês se colocassem de pé, por gentileza, por reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler em Salmos 84, 11. Vamos ler 2 versículos. Que diz assim: O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. O Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Pode se assentar, por favor. Curve sua cabeça um instante. E sinta a presença do Espírito Santo e fale: Senhor, fale comigo. Espírito Santo de Deus, não deixe eu sair daqui da mesma forma que eu entrei. Fale com Jesus, para que hoje Ele mude a sua mentalidade. Para que hoje Ele restaure a sua vida. Ele restaure os pensamentos. Tire os pensamentos negativos e coloque pensamentos positivos. Que coloque esperança no seu coração onde não há esperança. Que aquete a sua alma se está aflita e desesperada. O Espírito Santo de Deus, Ele é a sua paz. E que você possa sair daqui hoje transformado pela presença de Deus. Pelo toque do Pai. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu necessito de Ti, Pai. Se não for a Tua graça me usando, eu não sou nada. Amém. Eu queria ler e enfatizar aqui de novo esse texto, porque eu acho que o salmista Davi, aqui é uma oração que ele fez, né? E eu acho lindo Salmos. E eu vou ler aqui novamente. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele dá tudo o que é bom. O que eu me pego nesse versículo aqui é como o Senhor é o nosso escudo. É a nossa fortaleza. Sabe quando a gente se sente frágeis e se sente incapaz e pensa que tudo vai nos afetar. Mas sabe quando a gente deposita toda a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca Ele na frente, Ele é a nossa luz e o nosso escudo. Ele nos fortalece. Ele é quem nos protege de todo o mal. E que a gente possa confiar em Deus de todo o nosso coração. E aqui no versículo 12 diz assim, ainda no versículo 11, e fazem o que é certo. E isso aqui também me pegou muito, porque como tem andado o nosso caminho? Será que temos andado no caminho certo? Será que temos agradado o coração de Deus? Como tem sido o nosso comportamento? Então, para que o Senhor possa ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, nós precisamos fazer o que é certo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: vamos fazer o que é certo. A gente sabe, matar é certo, gente? É certo? Roubar é certo? Adulterar é certo? Pois é. Nós sabemos então o que é certo e o que é errado. Nós temos a consciência disso. Nós não somos tão inocentes assim. Então que a gente possa refletir. Será que eu estou no caminho certo? O Senhor tem sido o seu escudo nos seus problemas, nas aflições que tem acontecido na sua vida. Será que você tem sido tão frágil, você tem sido afetado por isso? Porque você não tem deixado o Senhor ser o seu escudo.
Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que possamos confiar nele de todo o nosso coração, que ele possa ser a luz que guia os nossos caminhos, porque ele é a nossa luz. Ele é a luz que clareia os nossos caminhos, onde a gente fala assim: Senhor, não tem solução. Não tem solução para minha família, não tem solução para o meu casamento. Tem sim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem sim. Acredite. Deixe de incredulidade. E o que eu vejo, como Deus cuida da gente, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu queria até falar algo que eu tive uma experiência semana passada, e onde eu estava passando muito mal na casa da minha avó. Eu estava com uma barriga daquele jeito, e passando mal, e com calafrios, com muitas dores. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Será que foi alguma coisa que eu comi? Porque eu como de tudo aqui na minha avó, então eu não sei o que deu. Mas aí eu fiquei tão embrulhada, eu falei: meu Deus, e passando mal, muito mal, e toda hora indo no banheiro. Aí minha mãe foi lá e orou em mim, pastora. Ela orou, tocou a mão na minha cabeça, orou, e eu abaixei minha cabeça e fui para o quarto. Só que aí, depois, mais tardezinhas, o meu esposo fez um chá de boldo, e aí eu tomei, e eu falei: meu Deus do céu, ainda estou passando mal, e ainda continuei passando mal. Depois do chá, eu falei: misericórdia. Só que na outra vez que eu fui novamente, ainda várias vezes no banheiro, enfim. E aí, quando eu fui, a última vez, Deus falou comigo assim: você não falou, você não declarou aquilo que eu quero ouvir da sua boca. E aí eu refleti, eu pensei, todas as vezes que eu sentia dores, todas as vezes que eu sentia mal-estar, qualquer coisa que vinha de doença, eu e minha irmã ficava: eu estou curada, 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 curada. E a gente já declarava e a gente era curada. E aí, naquele momento, fez assim um flash na minha cabeça, nitidamente Deus falando comigo ali: você não declarou o que eu quero que saia da sua boca. E a partir daquele momento eu orei, eu falei assim: Senhor, eu estou curada, eu aceito a cura dentro de mim, eu recebi a oração. E a partir daquele momento, a dor que eu estava sentindo, o calafrio que eu estava sentindo, na hora sumiu. Depois eu cheguei no quarto quase chorando, falando para minha mãe: mãe, eu tive uma experiência com Deus incrível, poderosa. Porque você vê que nos mínimos detalhes Deus cuida da gente. E que a gente possa perceber, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sai daqui e ouve uma palavra poderosa, de milagre, de cura, de bênção. Você fica: eu ou você, porque também aconteceu isso comigo. Levanta as mãos, ou até fala amém, mas não acredita. Sabe por que o milagre ainda não aconteceu na sua vida? A transformação. Será que a gente tem acreditado de verdade, confiado em Deus? Sabe, confiar e depositar toda a nossa confiança e preocupação, todas as dores, angústia, não focar somente no problema, na doença, nos sentimentos. Porque o que tem acontecido muito com os cristãos de ultimamente é que a gente tem vivido muito para o ego. Temos sido muito egoístas. Vamos na casa da irmã orar? Eu não, eu que estou precisando de oração. Vamos ali fazer uma vigília, irmão? Ah, eu não, eu estou muito ocupado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: imagine se Deus estivesse ocupado para você, na hora daquele aperto. Deus não está ocupado para nós. Deus, Ele quer relacionamento de verdade. Ele quer relacionamento vivo, íntimo com Ele. Sabe, é você no dia a dia, na semana, não é só aqui na mente, na igreja, mas é você na semana, é você falar com Deus, é você ter um momento com Ele, é você ter um momento específico com Ele, falar: ô Pai, como é bom estar na Tua presença. E você investir o tempo com Jesus. Porque Jesus, Ele preenche o nosso coração. Ele preenche a tua vida. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui
é sonhar. Em Atos 2:17, por favor. Que eu queria ler com vocês. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Quem acredita nessa palavra, diga amém. É momento da gente, de jovens, profetizar. E dos anciões, realmente, a gente sonhar, eles sonharem. Porque eu tenho visto, às vezes, que muitos, até quando foi na igreja, que Deus tocou muito no meu coração, e falando, por que os anciões, os mais maduros na fé, não sonham? Às vezes sonham de ter um filho ou uma filha na igreja, sonha pelo filho ou pela filha, que conquistar isso, conquistar aquilo. Mas o que você tem sonhado para você? Você e Deus. Jovens, o que temos profetizado com a nossa boca? O que temos usado a nossa boca para falar? Será que é coisas que edificam? Ou será que coisas que entristecem o coração do Pai? Mas o Senhor hoje, Ele está derramando algo novo sobre as nossas vidas. Um espírito de vida. Um espírito de vida. Quem acredita, diga amém. Tinha uma senhora que é amiga dos meus pais. Ela tem 80 anos. Se não me engano é 80 anos, né? Mais ou menos isso. 83, para ser exato. E eles estavam conversando e eu só ouvindo. E ela falou assim, o meu sonho era ser pastora. E esse ano, que foi o ano passado, a gente estava todo mundo conversando, e ela falando assim, com um brilho nos olhos, e falou assim, e esse sonho realizou. E aí sabe o que eu vejo? Que muitas vezes, jovens, a gente novo como que é, e a gente não sonha. E a gente não acredita. Já fala assim, isso não vai acontecer. Isso não vai dar certo. Por quê? Por que não vai dar certo? Porque uma moça de 80 anos, uma mulher de 80 anos acreditou e não desistiu do sonho dela de ser pastora. Muitos eu vejo jovens já desistindo dos sonhos antes mesmo de tentar, nunca tentaram, nunca nem oraram, nunca tiveram propósitos com Deus. Que Deus possa ter misericórdia. Que você sonhe, acredite no seu potencial, acredite em Deus, que o Espírito Santo de Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, Ele tem uma história magnífica para fazer por você. Sabe aquilo que você imagina? É isso, para a grandiosidade que Deus quer fazer na tua vida. Ai, Senhor, mas eu só quero isso. Eu só quero um trabalho. Senhor, eu só quero ir para outra cidade. Senhor, eu só quero um casamento. Senhor, hey, o que o Senhor fez na minha vida, eu falo assim, eu dou glória e honra a Deus Todo-Poderoso, porque quando a gente acredita e toma posse, acontece. Graças a Deus, no meu casamento foi uma bênção. E onde eu esperei certinho, com os meus 22 ou 23, amor? 23 anos, eu me casei, foi o primeiro beijo, 22, foi o meu primeiro beijo no altar, e foi uma conquista, uma realização de um sonho para mim. E novamente, teve outras coisas que, se eu for falar aqui, eu vou passar do horário, mas foi bênção, foi um sonho realizado, e foi onde que Deus fez coisas que eu jamais imaginaria que acontecesse. Onde eu, graças a Deus, o Senhor escolheu um esposo abençoado na minha vida. Quantas solteiras tem aqui? Solteiros? Levanta a mão. Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Guarde o seu coração.
Peça para o direcionamento de Deus. E Deus vai te dar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Mas guarde o coração. Porque o diabo é perito em roubar a nossa atenção. E até mesmo um testemunho que eu tenho, porque testemunho a gente tem que falar que é edificante. E que você possa crer e acreditar. Meu pai, no ano passado, estava perto de acabar o ano. E era quase impossível da gente ter um carro. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, como é difícil. Como é difícil. Tudo é longe, então a gente... E aí a gente conversando com Deus, orando a Deus. E quando a gente ia na concessionária, nada dava certo. Era decepcionante, frustrante. Eu falava, misericórdia, que vergonha que a gente está passando aqui, amor. Mas meu pai falou assim para mim: antes do ano acabar, vocês vão ter o carro de vocês. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, eu não vou falar será, mas eu vou falar, meu Deus do céu, em nome de Jesus, eu acredito, eu tomo posse. Eu e meu esposo acreditou. Oi? Minha mãe também falando, profetizou. E aí, em nome de Jesus, a gente conseguiu esse carro e pela glória de Deus, a gente realizou esse sonho. E antes de acabar o ano, a gente conseguiu o carro. Então, não há nada impossível que Deus não possa fazer na tua vida. Não há nada, nada, nada impossível. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Você acredita? Você acredita? Amém. Glória a Deus. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui para dar uma finalizada, porque graças a Deus eu tenho unção da minha mãe de falar rápido. Tem mesmo, quando você deve permanecer e nunca desistir. Primeiro eu queria ler Deuteronômio 31, por favor. Isso, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Vamos ler comigo junto? Vamos acreditar? Vamos lá. O Senhor que vem a ti adiante. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então não é tempo de viver com medo, é tempo de viver em fé, de glória em glória, persistindo em nome de Jesus, para que nós possamos perseverar diante de Deus. Possamos continuar firmes e não desistir. No mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci o mundo. Deus, Ele venceu. Então a gente precisa crer e acreditar. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, que Ele nunca nos desampara. Eu lembro que essa palavra de permanecer e nunca desistir é algo que ficou registrado dentro do meu coração. Foi o exemplo da minha mãe e do meu pai. A gente estava numa casa de 2 cômodos e aonde era uma escassez assim precária, onde a gente não tinha muito a opção de comer. E eu sempre via meus pais na igreja. Sempre eles levavam a gente. Sempre eles estavam buscando a Deus. Minha mãe, meu pai, nas madrugadas, sempre orando. Então, o que eu quero deixar de reflexão para a tua vida é o que você, pai, mãe, tem feito que tem sido exemplo para os seus filhos. Porque eu lembro o que fica na nossa memória e o que eles vão, o que a gente aprende. O que vai aprender não é aquilo que vocês, ou os pais, ou os nossos pais somente falam para a gente. Mas é aquilo que Ele nos ensina.
que Ele nos instrui. Não só aquilo que Ele nos ensina, mas aquilo que a gente está vendo. Eu sempre via eles dois, quanto mais apertado que estivesse, na escassez que estivesse, a gente passando muita necessidade, eu nunca vi eles reclamando. Essa igreja, esse Deus, nunca vi eles blasfemando, ou reclamando, ou murmurando de nada. E o que me fez acreditar e falar assim, é verdade. Se o Senhor tirou meus pais da situação onde a gente vivia ali, que era difícil, não há nada impossível. Então, creia, mas também cuidado com o que você tem feito, pai, mãe. Vocês precisam ser referenciais na vida dos filhos de vocês. Se eles só verem vocês falando, reclamando, se eles só verem vocês, até mesmo não tendo interesse na palavra de Deus, não buscando a presença de Deus, não orando na semana, seja qual for o horário, não ensinando o verdadeiro evangelho para eles, eles vão se perder. Porque graças a Deus, pelos ensinamentos que Deus primeiramente deu, e a vida dos meus pais, que eu me tornei que eu sou hoje. Então, vale a pena investir na vida dos filhos. Vale a pena você orar com eles, você ler a Bíblia com eles, por mais que pareça que ele não está entendendo, mas ele vai entender. Sabe por quê? Porque eu tenho visto que onde eu tiver oportunidade, quando eu tiver oportunidade, eu vou falar disso. Nós temos pouco tempo nessa terra. Jesus está voltando. Não é só uma frasezinha clichê, como se dizem, né? Algo que, Jesus está chegando, Jesus está voltando, isso é normal. Ei, não é normal. Vocês estão vendo os sinais que estão acontecendo? Gente, não está sendo sinais, está escancarando, né? Então, que olhe o que tem acontecido no mundo. Será que é tempo de viver pecando? Será que é tempo de viver carnalmente, querendo fazer as coisas desse mundo, sendo que Jesus chegar e aí você está despreparado e Deus leva os que são dele e você fica? Eu acredito que ninguém aqui quer ir para o inferno. Quem quer? Diga amém. Amém. Estão todos atentos, né? Eu acredito que ninguém quer ir para lá. Então vamos nos preparar, gente. Vamos nos preparar. Preparem o nosso coração. Vamos santificar a nossa vida. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar a presença de Deus. Ele que pode conduzir a tua vida. Evite o problema, a dor de cabeça, sabe por quê? Porque quando a gente foca no problema, meu filho, nada acontece. Quando a gente foca naquilo ali, na situação ruim que está acontecendo na nossa vida, a gente se paralisa. E é isso que o diabo quer. Porque o diabo ganha. Porque aí ele ganha o seu coração. Ele toma terreno. E aí você vai falando assim, é verdade. Por que eu estou indo para a igreja? Não está acontecendo nada comigo. Só está piorando. Para quê? É verdade. Eu vou sair. E essa é as artimanhas do inimigo que coloca na nossa mente para que a gente possa desistir. E muitas vezes, alguns caem, desistem, saem, mas às vezes não tem nem a oportunidade de voltar. Uns acabam se perdendo, morrendo. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. E para a gente encerrar, queria cantar um louvor aqui. Meu esposo. Escudo. Espírito Santo de Deus. Toque, Senhor, no mais íntimo do nosso coração. Senhor. I love you, Lord.
Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up